Bom, essa aula então a gente vai tratar sobre as cosmologias gregas, que na verdade é aquele momento em que a filosofia rompe com a mitologia, né? Os filósofos começam então a buscar explicações mais racionais, mais ligadas à natureza, desligadas do sobrenatural. Tá? Seguindo aqui, então, primeiramente, a gente tem que saber, né, voltar àquele conceito, né, do que é cosmogonia, do que é cosmologia. A cosmologia, a cosmogonia tem a ver, então, com aquele lance lá do chamado humor dos deuses, né? Então, se os deuses estiverem bem-humorados, a coisa flui, a coisa acontece, então a vida segue a sua ordem. Basicamente você pensar, vamos pegar o momento atual. Né? Se você pensar cosmogonicamente, você vai achar, por exemplo, que essa pandemia que assola o mundo, que assola as nossas vidas, é produto, é resultado da cólera dos deuses. Né? Os deuses estão aborrecidos com a gente de qualquer maneira, e aí resolveram então nos punir. Se você pensar do ponto de vista cosmológico, você vai associar essa pandemia a problemas relativos a questões de saúde pública, talvez, quem sabe, de mudanças climáticas. Eu estou querendo encontrar a razão para essa pandemia dentro da própria natureza. Tá? Então, são duas formas de você analisar o mesmo tema. Seguir em frente, começa aqui então o chamado período pré-socrático, que é exatamente o período, né, que os primeiros filósofos, né, vão tratar do tema chamado natureza ou physis, né, que era uma forma genérica com a qual eles tratavam desse tema natureza. Tá? Então, assim, como eu falei anteriormente, o grande lance desses pensadores é exatamente tentar compreender a natureza pela própria natureza. Esse é o principal objetivo da filosofia pré-socrática. E aí nós temos aqui, primeiramente, um mapa com todos os pensadores do período. Né? É sempre bom destacar, eu faço aqui como é que eu posso dizer, uma referência em relação àquilo que a gente já vem tratando nas aulas anteriores, que é essa questão do mundo grego. Perceba que isso aqui hoje é a Grécia atual. Mas o mundo grego, né, ele se espalhava por toda essa bacia do Mar Negro, do Mar Negro, do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo. Então, na verdade, ser grego nessa época não é morar necessariamente aqui, mas exatamente ter uma ideia, né, de civilização compartilhada em todas essas regiões. Pois bem, principais pensadores aí desse período pré-socrático. Primeiramente, eu queria que vocês soubessem que, guardassem que os primeiros pensadores eles têm aquela coisa, né, do arquê. Eles acreditavam que o mundo, né, tinha um princípio imanente. O que quer dizer esse princípio imanente? Esse princípio imanente seria uma espécie de essência que seria comum a todas as coisas. Então, todas as coisas do mundo partiam desse princípio imanente, e quando essas coisas se decompunham, acabavam, morriam, vamos colocar assim, elas voltavam para esse princípio originário, para esse princípio imanente. Então, esse arquê, que era como eles chamavam esse princípio imanente, ele aparece de várias formas entre os filósofos. Então, por exemplo, o Tales de Mileto, por exemplo, considerado o primeiro filósofo, ele falava que esse princípio imanente, que esse princípio de todas as coisas, era a água. O seu arquê seria a água. Ou seja, então a essência das coisas era uma essência úmida. A essência das coisas era, digamos, a água era um elemento que estava presente em todas as coisas. Então eu tenho aqui o elemento água. Né? Então esse elemento ele faria parte de todas as coisas que a gente pudesse ver, que a gente pudesse tocar. E ao final, quando tudo isso aqui se decompôs, inclusive essa garrafa,
voltaria à sua essência natural, que seria a própria água. Vale lembrar que Tales é o primeiro filósofo. Essa sua definição simples, né, do que é o princípio das coisas, isso deu origem ao que a gente chama de filosofia ocidental, né, nos dias de hoje. Se você está assistindo a essa aula nesse momento, foi porque há séculos e séculos atrás, Tales iniciou essa nova proposta de discussão, iniciou a filosofia. Outro companheiro dele, o Anaximandro, geralmente esses nomes aqui, Mileto, né, sempre que vem acompanhado do nome dos caras, era a sua cidade natal. Depois você olha lá no mapa anterior onde que é a cidade de Mileto. E ele não falava necessariamente no arquê, mas ele falava nesse apeiron. Todo mundo aí já brincou, em algum momento, de massinha de modelar. Você pegava aquela massinha, você moldava ela da forma que você quisesse, como você quisesse. Então, se você quisesse que ela ficasse mais fluida, mais plástica, você acrescentava água. Se você quisesse que ela ficasse mais firme, você tirava a água, você deixava no sol para secar. Basicamente é essa a ideia, ou pelo menos eu entendo assim. Então, todas as formas, elas eram montadas, todas as formas, todas as coisas, todas as pessoas, elas eram montadas a partir dessa massa. Tá? Seguindo, enfim, nós temos aqui um outro Anaxímenes. Olha, esse desenho é bem explicativo. Ele falava que o arquê, o princípio imanente de todas as coisas, era o ar. Né? Então, o que ele fazia? O que acontecia? As moléculas de ar devidamente, como é que eu posso dizer, condensadas juntas, elas formavam toda a realidade. Então, ou seja, tudo que você toca, tudo que é sólido, na verdade, era um aglomerado de pequenas partículas de água, de ar. Pitágoras, o cara que criou a palavra filosofia, né, ele falava que esse princípio imanente de todas as coisas era um número. Para ele, um número, o que era a realidade? Um conjunto de equações, um conjunto de matrizes, e esses aglomerados desses números formavam a realidade. É como se você pensar que o que eu estou fazendo aqui agora, você só consegue ver essa imagem, ver essa aula, por conta de um aglomerado de números. Uma realidade virtual. Né? Cada número representa basicamente, eu não vou aprofundar nisso, obviamente, um pixel. Vários pixels se transformam em imagens, em cores, e várias cores, obviamente, se transformam em imagens. Então, na verdade, a imagem virtual que você está vendo pela tela do seu computador, pela tela do seu celular, ela só é possível graças a um conjunto intrincado de algoritmos, de matrizes, de números, né? de linguagens binárias, né? Que tudo isso em conjunto e processado forma essa realidade. O princípio é mais ou menos o mesmo, só para exemplificar. Só que Pitágoras falava, né, que os números eles eram coisas reais, coisas que existiam. Então eu costumo brincar com os alunos, é como se você está caminhando por uma calçada, quando você tropeçasse, você estaria tropeçando na raiz quadrada de 144, por exemplo. Muito. Isso então é um resumo assim, muito simples, muito rápido dessa primeira matéria. Lembrando que a importância dessa filosofia está exatamente em buscar na natureza as soluções para a natureza. Ou seja, a natureza tem as suas próprias respostas, não precisando apelar para uma coisa sobrenatural, para uma coisa fora dos limites da natureza. Segue aqui as atividades que vocês vão fazer. Eu sugiro que, como eu vou mandar várias ao longo da semana, que vocês façam isso numa folha apenas, tá? Para que na hora que voltarem às aulas você tenha aí um trabalho pronto, completinho e, sobretudo, organizado. Abraço, até a próxima.